Boa noite. Todos estão bem? Espero que sim. Espero que saiamos melhores ainda hoje. É incrível realmente como as coisas acontecem, né? Vindo para cá, pensando no tema, não sei porque eu me surpreendo, mas o tema aparece nas músicas do Carlos. Ele terminou a última música, inclusive, porque a minha ideia é que a gente fale hoje sobre o amor do Pai. Que a música te descanse. Eu penso que, bem, antes de começar exatamente o tema, eu gostaria que a gente conversasse, né? Então eu vou falar um pouquinho no começo, uns 10, 15 minutos, depois a gente poderia bater um papo sobre o assunto ou outros assuntos que vocês gostariam, principalmente aqueles que estejam afligindo vocês. Pode ser? Então tá bom. Tem tudo a ver com o que pode estar se passando nos nossos corações, a gente falar de um problema que a gente tem, que me parece muito urgente que a gente trabalhe para resolver, que é exatamente a nossa dificuldade de sentir o amor do Pai sobre nós. É tão comum eu ouvir: eu sou muito pequeno, Deus não presta atenção em mim, certamente Ele tem mais o que fazer, e coisas assim. E essa questão de não nos sentirmos amados pela vida e depois por outras pessoas, ela está muito relacionada a um medo que praticamente todos nós temos, principalmente as crianças, que é o medo de sermos abandonados. Se vocês observarem na frente das escolas, os rostinhos de assustado das crianças, quando os pais não estão ali, na hora que os portões se abrem, eles se assustam. É um medo básico da criança. Mas existe uma criança permanente dentro de nós. Eu penso que esse medo, ele muda de nome, ele muda de formato, mas ele nasce desta questão, da gente saber da nossa imensa vulnerabilidade, da nossa imensa fragilidade perante a grandeza da vida, né? E nos sentirmos abandonados por algo ou alguém que nos socorra, que nos apoie, que nos ajude, que nos abrace, que nos acolha. E isso me faz lembrar de 2 livros. O primeiro, de André Luiz, Evolução em 2 Mundos, ele conta uma coisa que tem a ver com isso. Ele conta que lá na nossa pré-história, quando os primeiros espíritos começaram a pensar na Terra, quando nós desencarnávamos naquela época, a gente se deparava com a imensidão do plano espiritual e ficava muito assustado. E o André conta que então nós, esses espíritos, ficávamos na nossa caverna, junto da família, que era quem a gente conhecia. Não havia muita gente naquela época, a gente não conhecia muita gente. O medo da grandeza. O medo da grandeza da qual nós somos herdeiros. O medo da grandeza do amor do Pai. Porque o amor do Pai, ele nos soa como sendo algo muito estranho. Não sei se acontece isso com vocês. Porque nós estamos falando de um amor muito diferente do nosso. Um amor que nós não sabemos sentir. É o amor incondicional. É o amor que está lá, de braços abertos, não se importando com coisa alguma que a gente faça ou pense. Que não conta se merecemos. Que nos ama pelo único motivo de existirmos. Isso é algo que a gente não entende. Entende, gente?
Isso é algo que... Olhem para dentro de vocês. A gente tem dificuldade de se amar porque a gente olha pelo que a gente faz e não faz. Mas o Pai não olha assim. Ele funciona de outra forma. Ele nos ama. Não deve ser à toa, como nada na vida de Jesus é à toa, o fato dele ter morrido de braços abertos. Já pensaram nisso? Ele continua de braços abertos à nossa espera. Também não é à toa quais foram as suas últimas palavras, encarnado. Falando do amor, eles não sabem o que fazem. Querendo dizer que o que a gente faz ou não faz, se a gente entende ou não entende, não é importante. O amor está em nossas vidas. E como diz a música, olhando para as estrelas, olhando para tudo à nossa volta, nós normalmente não conseguimos ver o amor do Pai funcionando na nossa vida. Infelizmente, nesse nosso não saber, a gente pensa que somos amados quando tudo está bem, na nossa ótica. Que nós somos amados quando temos alimento, quando temos algum dinheiro, quando temos algum conforto, quando temos saúde, quando temos família. Se a gente não tiver uma dessas coisas, a gente pensa, o que será que eu fiz de errado? O que será que eu estou pagando? Como se esse Pai fosse um credor. Como se nós pudéssemos pagar algo a Ele, que é dono de tudo, inclusive de nós, já que somos seus filhos. Essa conta que não existe, se existisse, seria impagável. Porque desde muito tempo atrás, tempos incontáveis, Ele já nos ama e já cuida de tudo. Não dá. Se Ele parasse de nos amar hoje e a gente fosse pagá-lo, essa conta ainda não poderia ser paga. Porque não é assim que funciona. Então eu vejo uma dificuldade de nós aceitarmos o amor do Pai. Porque é preciso aceitar o amor dele. Porque nós, ao não nos amarmos, nós recusamos o amor, inclusive de todas as pessoas, principalmente do Pai. E isso causa para a gente uma dor, que talvez eu pudesse chamar de uma dor essencial, mas uma dor muito básica, muito primitiva, muito antiga. O medo e a dor de não nos sentirmos, não conseguirmos perceber, sentir o amor do Pai. O que não significa que o amor do Pai não exista nem se movimente. Vamos lembrar de novo do André Luiz lá no nosso lar. Nós espíritos adoramos contar que o André Luiz ficou 8 anos no umbral. Mas a gente talvez não perceba que ele ficou 8 anos no umbral porque quis. Se ele não quisesse, ele ia ficar 1 minuto. O que você quer dizer, Edgar? Nós não podemos pensar que o amparo seja condicional. Eu vou amparar esse, não vou amparar aquele. Eu vou amparar você se. Isso não existe, porque o amparo está dentro do amor do Pai. Então, André, como todos nós, estava amparado assim que desencarnou, desde sempre. Por que ele ficou no umbral? Porque ele não se abriu a esse amparo. Se a gente observar a narrativa dele, ele conta que nas preces dele, quando ele orava, porque ele não era muito religioso como encarnado, ele praticamente exigia. E quando a gente exige, a gente não está aberto a receber. Porque é preciso uma condição
para a gente receber esse amparo, ou sentir esse amparo, que eu vou dar um nome, ele é um nome imperfeito, porque eu acho que tem que ter mais coisas ainda, mas eu vou chamar de humildade. É preciso uma abertura que a humildade traz para a gente, de dizer ao Pai: eu de fato preciso de Ti. Ele sabe disso, sempre soube. Mas nós precisamos fazer esse movimento interno. Ele está ali. Clarencio, que é o amigo que socorreu André, estava ali desde sempre. Ele deve ter, quando ele conseguiu ver, deve falar: nossa, 8 anos, né, que demora. Ele poderia ter brincado. Ele sempre esteve ali. Sempre. A mãe dele, depois, quando se encontrou com ele, disse que o acompanhava. Como acompanhava o pai do André Luiz, que estava também no umbral ainda. Porque o amor, gente, ele alcança, mas eu posso não senti-lo. Então, o meu interesse em conversar sobre isso é porque nós podemos diminuir as dificuldades de viver aqui na Terra e também do lado de lá, quando nós nos abrirmos a esse amor, quando nós permitimos-nos sermos amados. Porque na nossa culpa, e quem é culpado quer castigo, quem é culpado quer a dor, porque se acha necessitado da dor, e isso não é assim. Nós bloqueamos o amor do Pai. Eu conheço uma pessoa que ele tinha tanta culpa dentro de si, que muitas vezes ele se recusava a orar. Sabem por quê? Porque ao orar ele sabia que o Pai o perdoaria. Então ele não orava, porque ele entendia que não merecia o amor. Olha a que ponto se chega. Então eu sei que se eu for lá pedir para a pessoa, ela vai me dar, então eu não vou pedir. Porque eu não mereço. Olha a gente decretando sentenças a nós mesmos, sendo que Moisés, a primeira revelação, 500 anos antes de Cristo, já nos disse: não julgueis. E ele não diz que é não julguei o outro. Ele disse: não julgueis nunca a ninguém, nem a você mesmo. Então, eu convido a todos a olharem para dentro de si e verificarem se essa dor existe dentro de vocês. Esse medo de não ser amado. Porque, como eu acredito que possivelmente há esse medo na maioria de nós, isso causa repercussões muito importantes na nossa vida. Eu vou citar uma. Nós, por causa dessa ideia de que nós precisamos acertar para ser amado, ok? Que eu preciso merecer, e a forma de merecer é sendo correto, fazendo determinadas coisas para Deus e muitas vezes nem para mim mesmo. Como nós nos sentimos devedores e nós queremos pagar, nós temos medo do erro, certo? Nós acreditamos que o erro é proibido, certo? Este é o efeito, um dos efeitos terríveis dessa vontade de pagar algo que não é necessário pagar e é impagável, que é o amor do Pai. O erro não afasta o amor do Pai de ninguém. O erro está autorizado. O que talvez seja grave, duas coisas são graves nas questões do erro. A primeira, querer errar. Isso é grave. A segunda, não aceitar a própria imperfeição.
e sofrer por isso. Sendo que nenhuma dessas duas coisas altera o imenso amor do Pai por nós. Imaginem vocês, se imaginem numa situação onde nós não tenhamos mais dúvidas de que nós continuaremos amparados como sempre fomos. Não importa se a gente errou, se a gente conseguiu ou não conseguiu. Imagine uma criança que sabe que seja o que for que ela faça, quando ela voltar para casa e o pai ou a mãe souber, ela será acolhida. Não é isso que a gente quer? A dor, esse medo e dor é quase igual. O medo causa dor. Esse medo do olhar do Mestre a nós indica que nós temos problemas com essa questão. Se eu perguntasse se alguém aqui gostaria de ter o Jesus frente a frente, a maioria diria não, eu teria vergonha. Não é? Por quê? Por quê? A criança de 4 anos não tem vergonha porque ela não sabe andar de bicicleta. Ela não tem vergonha porque ela não sabe ler e escrever. E por que nós temos vergonhas porque não sabemos amar nem perdoar? É a mesma coisa. Como é que a gente ainda alimenta a ideia de que eu tenho que saber o que eu não sei? Se eu estou no meio do curso, se eu não me formei, eu não tenho que saber, eu tenho que me aplicar. Ao estudante é pedido e esperado o esforço de estudar, não saber. Ou eu estou enganado? Então, isso me parece algo tão básico, gente, tão entranhado em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa, que esse é um ponto que, se a gente melhorar, a nossa vida melhora imediatamente. Porque aí os nossos atos imperfeitos, todos eles, não tem jeito da gente fazer um ato perfeito. O nosso amor é imperfeito, o nosso perdão é imperfeito. Vou dar um exemplo. Célia Diniz esteve aqui, né? Sim? Então, está no livro dela, não sei se ela contou, que ela teve 2 filhos que desencarnaram. O primeiro caiu do colo da babá. Foi isso? Foi. Caiu do colo da babá. E foi muito doloroso, ela conta. E ela conta, não sei se ela contou aqui, que ela morava perto do Chico, cidade próxima, ela foi visitar o Chico, que fazia parte do convívio dela. E o Chico, perguntando se ela estava bem, perguntou o seguinte para ela: você já agradeceu a babá? Ela se assustou, porque ela já tinha perdoado a babá, estava tudo bem, mas ela se assustou. Agradecer, Chico? Por quê? Eu já a perdoei. Ele falou: ótimo, agora falta agradecer. Mas por quê? E aí, antes de responder, para a gente ver que o nosso perdão não é tudo. Ele tem mais coisa depois dele. Ele tem outro degrau. E o Chico trouxe isso de uma forma fantástica. Você tem que agradecer porque o seu filho caiu do colo dela e não do seu. Ela carrega essa dor. Você não. Talvez você não suportasse. Vejam que até o nosso perdão é primário. Não que ele esteja errado, continuemos a perdoar, mas ele ainda é uma partezinha da grande lição do amor. E está tudo bem. Está tudo bem. O caminho é infinito, mas o amor também é, desde sempre. A gente certamente pensa que só os espíritos puros
e perfeitos são amados pelo Pai. Não. O Pai já convive conosco. Só falta a gente senti-lo. E essa parte é nossa. E eu penso que existe um relacionamento a ser construído com Deus. Imaginando que um relacionamento é uma ponte, metade da ponte está pronta. É a parte dele. A gente precisa construir a nossa. E essa construção passa por um olhar a esse amor, um aceitar esse amor, um perceber-se, sim, frágil, necessitado deste Pai, mas um necessitado que tem esse Pai. Todos os textos falam desse amor, as duas músicas falaram. Antes, lá no Velho Testamento, tem um trecho que eu acho que não é o Salmo 23, que diz assim: de onde me virá o socorro? O socorro vem do céu e da terra. E ele continua. Daquela época, desde sempre, a gente pede socorro. A gente precisa dessa força maior. Mas é muito arriscado o que a gente tem feito quando a gente se fecha e pensa que a gente é capaz de andar com os nossos pés, sem Ele. Então, esse é um ponto que ocorreu-me e as músicas do Carlos reforçaram, que eu acho muito importante a gente refletir sobre isso. Principalmente naquelas horas que a gente se acha abandonado. Porque isso é um sentimento nosso. Isso não é o desamparo. Por quê? Porque na nossa miopia, a gente pensa que as dificuldades que a gente tem são o desamparo do Pai. E eu acho que a gente tem que pensar exatamente o contrário. Que os nossos desafios, o que acontece em nossa vida, é o amparo do Pai. As dificuldades, as necessidades que a gente passa, as doenças físicas, estão trabalhando dentro de nós para nos ajudar a crescer. E de novo a gente vê isso na obra de André Luiz, quando os espíritos estão lá programando a sua reencarnação e um deles pede um problema na perna para que ele manque a vida toda. E o André Luiz falou assim: mas por que você quer mancar a vida toda? Falou assim: porque eu não quero ser atraente. Eu tive corpos atraentes e me estrepei inteiro. Depois desse livro, eu comecei a pensar que as grandes provas que uma pessoa pode passar é ter muito dinheiro, ser muito bonito e ter muito poder. Tudo o que a gente quer, né? Você vê que a gente tem um problema de desejos, né? A gente está pedindo encrenca. Saúde, beleza, dinheiro e poder, que vem naturalmente. Imagina as três. As três. Oremos por esses. Eu sei como é difícil. Você sabe. Oremos por ele. Oremos por ele. É muito difícil o que ele passa. Eu falo sério. Por isso que talvez nós devamos agradecer todas as limitações que a vida nos trouxe e que a gente sempre teve, talvez. As limitações, principalmente das doenças crônicas. As doenças crônicas são grandes ajudantes nossas. As doenças crônicas são aquelas que normalmente não matam, mas ficam conosco a vida toda. Elas são limites, elas nos impedem da gente voltar a ser um tirano, como já fomos, da gente voltar a pisarmos em alguém ou em muitos.
São redes de proteções para que a gente não caia no mesmo lugar que a gente às vezes tem caído por muitas vidas. E saibam que a dor é um privilégio. Só sofre quem pode aprender com ela. Tanto que a gente vê nas obras, exatamente nos pontos, quando se discute o planejamento encarnatório, vocês veem algumas pessoas, por exemplo, que nasceram com poder e dinheiro e assassinaram, mataram, tal, e eles nascem de novo com poder e dinheiro, porque eles não mereceram os limites que os ajudariam. Eles não mereceram a dor que os disciplinaria. Eles não têm condições. Então eles voltam com menos merecimento de uma situação que os ajudaria, são instruídos, passam por cursos, se arrependem no plano espiritual, tudo bonitinho, mas nascem nas mesmas condições, onde eles precisarão de muitíssimo esforço para não caírem no mesmo buraco. E nós aqui, numa visão ainda deturpada, não queremos a dor, não que a gente deva buscá-la, mas quando ela chegar, nós precisamos lembrar daquela parte do Evangelho que diz: a tudo dai graças, e olhar a dor como uma grande amiga que vem trabalhar o interior de todos nós. Eu vou aproveitar e ler um texto. Não vai dar para ler um texto. Mas, de novo, em André Luiz, naquele livro Libertação, que eu considero um dos melhores do André, tem o instrutor Gúbio. E em algum momento lá ele diz que é mais ou menos assim o texto. E a vida... Como que é? E a vida que, usando a água, faz caminhos na própria pedra, usando o estilete dos minutos, retalhou o meu coração. E o déspota, o tirano, morreu dentro de mim. Ele falando dele, que ele precisou que o estilete dos minutos, imaginem, retalhasse o seu coração, para que o tirano que tinha dentro dele morresse. Então ele estava ali agradecendo o estilete dos minutos, que retalhou o seu coração. Muitas vezes, porque não nos sentimos amados, e é por isso que eu preciso voltar a essa questão, por não nos sentirmos amados, a gente olha a dor dessa forma imatura e muitas vezes sofre muito mais do que precisaria e não aproveita o benefício que ela nos traz. De alguma forma, a gente tem condições, por termos acesso a essas informações, a podermos agradecer a presença da dor em nossas vidas. E só de agradecer, sofrer imensamente menos. O que vocês acham dessa ideia? Conecta tudo, faz todo sentido. Faz sentido, né, gente? Mas não pensemos na dor agora, pensemos no amor do Pai. Eu gosto de uma palestra do Rossandro que ele fala que o amor do Pai tem requintes de sofisticação, porque ele é de uma sutileza, ele é de uma sabedoria espantosa, e está ao nosso redor. Nós, os não médios ostensivos, talvez na nossa vida encarnada a gente nunca perceba
um coração amigo em espírito vindo nos abraçar. E isso deve acontecer todo dia, porque somos amados não somente pelo Pai. Pessoas nos amam, pessoas que estão desencarnadas nos amam, nos ajudam, e não ficam ajudando simplesmente fazendo vibrações, apesar que isso é extremamente importante, mas vêm aqui e nos abraçam. Vocês já se imaginaram sendo abraçados assim por um coração que está no plano espiritual? Por que não? Por que nos sentimos tão não merecedores, tão afastados? O plano espiritual é logo aqui, ó. Se você estender a mão, você rela. É tudo junto e misturado. Só que a gente não vê. O amor do Pai também. O seu coração está batendo 60 vezes por minuto. Isso é praticamente um milagre. Incansável. E a gente está distraído desses milagres, que eu prefiro chamar de expressões do amor do Pai, ao nosso redor. E a gente tem optado por ficar triste ou ficar revoltado. Se a gente mexer nisso, a vida fica luminosa. E é uma escolha, gente. É uma escolha. A gente começar a se esforçar para entender que nós não precisamos ser dignos do amor do Pai. Que eu não preciso fazer nada por isso. Que eu sou e serei para sempre amado como sou. Nenhuma das ovelhas ficará para trás. Será que a gente aceita isso? Acredita nisso? Sente isso, que é o principal? Isso não tira a dor do coração? Mas eu queria ouvi-los. O que vocês poderiam me dizer? Qual é a dificuldade de irmos por esse caminho que eu coloquei? Alguém gostaria de compartilhar? Qual é a dificuldade? Porque talvez seja de outros. A minha. Porque é um trabalho diário. Vem uma situação e a gente já cai no vício de sempre, vício mental e emocional de sempre, de falar, meu Deus, só me faltava essa, ao invés de agradecer por aquilo, ao invés de esperar para ver se aquilo pode te ajudar ou não. Nós que temos aversão a problemas, precisamos considerá-los como o que nos leva para frente. Nós temos uma tendência de olhar sempre pelo lado da escassez, né? Sempre. Mais vazio e não do copo mais cheio. Sempre. E esse é o grande problema. É um grande problema. Porque quando a gente olha para a escassez, a gente se esquece de quem é. A gente esquece de que família a gente faz parte. Da família divina. Como que o pai vai deixar faltar algo a um filho? Jesus citou isso rapidamente. Quando um filho pede água, que pai da terra, da pedra? Imagine o Senhor. Então, como que a gente consegue imaginar que nós não temos tudo o que a gente precisa? E tudo que a gente tem é o que a gente precisa. Cada dor, cada pessoa que nos incomoda, cada corpo, cada situação social, exatamente o que precisamos. Porque diz o Salmo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí você pode se perguntar, mas eu sinto falta de tanta coisa.
Sim. E tudo que você sente falta e não tem, é porque você não precisa. Você fala isso sorrindo. Eu falo isso sorrindo, Carlos, porque eu briguei com esse salmo, eu já contei, né? Eu briguei com esse salmo a minha adolescência inteira. Porque o adolescente precisa de muita coisa, né? Ele acha, né? Então eu li esse salmo e falei, não é possível. Como que nada me faltará? Eu até enumerava as coisas que eu tinha falta. Olha, Deus, eu sinto falta disso. E ele em silêncio. A grande resposta do Pai é o silêncio e a nossa própria vida. E eu não admitia que o salmo estivesse errado. E eu entendia que eu não o entendia. Até que um dia, eu falei, claro, o salmo está certo. Tudo que eu preciso de verdade, o Pai me dá. E tudo que eu não preciso, Ele não me dá. Porque eu vou me estrepar se eu tiver. Às vezes Ele dá só para eu aprender a pedir, não é? Mas então, nada me falta. Pai, é isso que eu preciso? Veja, vocês não me verão mais falar assim. Pai, é isso que eu mereço? Porque isso remete à escassez. É isso que eu preciso. Eu preciso desta dor, eu preciso desse desafio, eu preciso desse limite, eu preciso desse trabalho, eu preciso desse fracasso. Pai, eu preciso desse sucesso, eu preciso dessa saúde que tenho, eu preciso dessa inteligência. Ok. E por que preciso? Você já está, por que precisa? Se eu tenho, é porque eu preciso. Para quê? Para que eu cresça, para que eu seja feliz, para que eu me desenvolva, para que eu saiba usar o que tenho. Porque esse é o grande problema. Nós não sabemos usar a nossa mente, o nosso sentimento, e daí para fora todo o mais. Uma frase que fala assim, né? Ou em qualquer situação, ou eu ganho, ou eu aprendo. Ou seja, a gente nunca perde. Nunca perde. Os fracassos da vida, os fracassos aos olhos do humano. Quantas vezes André Luiz faz um comentário nos seus livros e os espíritos mais superiores que ele falam assim, esse é um pensamento humano. Nós encarnados precisamos diminuir os nossos pensamentos humanos. É para isso que serve a doutrina, nos lembrando insistentemente, apesar de insistirmos em esquecer, que somos imortais. Gente, nós somos aquela pessoa que o Senhor, o Pai, fala assim, olha, eu quero que você vá naquele país e faça uma coisa, depois você volta. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos uma missão naquele país. Nós temos um trabalho a fazer. Qual? Aprender a ser feliz. Não importa o que a gente faça, contanto que a gente faça para aprender a ser feliz. Ah, mas eu queria fazer tal coisa e a vida me disse não, porque é melhor você fazer outra coisa agora. Edgar, e aí vem aquela série de frases sua, né? Minha? E toda vez que a gente existe, a gente sofre. Você está dizendo, Edgar, que todo o problema na minha vida você está falando sorrindo aí, que tudo está feliz da vida, dando cambalhota aí na frente, dizendo que os problemas que eu tenho é dádivas. Sim. É isso. Exatamente. Então nós vamos se encontrar ali fora. Tá bom. Faz tempo que eu acho que eu vou apanhar a qualquer hora. Faz tempo. Quem sabe vai ser hoje. Sim, eu estou dizendo exatamente isso. Que nós temos exclusivamente o que a gente precisa. Você sabe que eu li um livro recentemente, eu esqueci o nome. Não é um livro muito conhecido. Uma senhora procurou Jesus com muita fome, dizendo que ela queria comida e dizendo que os 3 filhos dela também tinham muita fome
e que ela estava com medo de voltar para casa e ouvi-los pedir comida. E eu fiquei pensando, o que Jesus vai fazer? Ele não deu comida para ela. Ele que podia, certo? Fazia assim, tinha um banquete, lá com os filhos já, nela e para os filhos, na hora. E ele não deu comida para ela. Por quê? Ele deu outra coisa evidente. Por quê? Porque ela estava preocupada com a comida do corpo. E ele veio dar o alimento que mata a fome para sempre. Eu não estou dizendo que não devamos dar comida. Eu estou dizendo que ele tinha um trabalho específico de nos chamar a atenção para o que é totalmente importante. E ele disse para ela o seguinte, vou tentar lembrar. Ele disse assim para ela, contempla o céu. Eu achei muito estranha essa frase. Uma pessoa com fome, e Jesus, que não dá ponto sem nó, que não fala bobagem, diz para ela, contempla o céu, vírgula. Agradece pelos teus infortúnios e se resigna com a tua vida. E ela foi embora. Devia ser um caminho longo. E ela foi pensativa e com fome, mas parecia-me muito ligada ao Cristo, sabe? No sentido de ter considerado muito fortemente o que ele disse. Possivelmente, ele a impressionou. E ela foi. E depois, talvez de muitos anos, porque vivia naquela situação há muito tempo, olhou para o céu. E viu que o céu era bonito. E teve, segundo o texto, uma das primeiras alegrias da vida. Por contemplar o céu. Interessante, né? Está em nossas mãos essa mudança de chave. Está em nossas mãos não termos que esperar estarmos exaustos de sofrer. Porque o Pai esperará o nosso tempo. E pode ser de uma decisão tranquila ou quando estivermos exaustos de sermos como somos, como temos sido. Parece que é melhor antes. Parece que é melhor hoje. Hoje seria ótimo a gente começar um processo de transformação, de forma de ver, de não se sentir fracassado quando alguma coisa não dá certo. Porque o fracasso contém um aprendizado. E já foi dito que tanto o fracasso quanto o sucesso são impostores, não é? Fazem parte do processo da gente desapegar do mundo. Talvez vocês conheçam pessoas que a vida não vai deixar que a pessoa progrida aqui na Terra. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço. Não vai deixar. Por mais que ela eu conheço, é um casal, há mais de 40 anos. Eles continuam lutando. Isso é belíssimo. essa deve ser Belíssimo. E não conseguem. E recomeçam. No âmbito de conforto financeiro.
tem saúde, tem questões familiares com os filhos, como toda família. Mas na questão de avanço financeiro, não vai. Não tem um refrigério. E é isso que eles precisam. E é lindíssimo ver que eles não desanimam. E o exemplo deles é tão poderoso que eu chego a me perguntar se eu, na situação deles, desanimaria. Se eu saberia fazer o que eles fazem. Edgar, tem uma situação que eu sempre gosto muito de colocar quando a gente entra nesse assunto, é que é como um pai que olha para um filho que está aprendendo a andar. Toda vez que ele cai, aquilo muda o sentimento que o pai tem por ele? O pai fica negativo, não levanta mais, vai cair, vai se machucar. O que o pai faz? Vamos de novo? Vamos lá, você vai conseguir. Porque Sim. o pai sabe que ele vai conseguir. Exato. O pai sabe que ele vai conseguir, mas ele não sabe. Ele não. Ele precisa do estímulo, do incentivo. Então por que a gente não muda essa chave? Porque nós somos o filho, né? Pela escassez, do medo, né? Da falta, do medo das coisas não darem certo, começa a perceber que aquilo ali tem uma lição por trás. Sim. E que o pai colocou porque ele sabe que a gente vai conseguir. Sim. Agora imaginem essa ideia que nós estamos discutindo aqui numa pessoa dependente química. Que gostaria de se livrar do vício e não consegue. Possivelmente por causa da culpa. Possivelmente por causa da culpa. Possivelmente porque se condena a cada instante. E te retira de si as próprias forças para conseguir se superar. Imaginem essa ideia. Essa pessoa é amada. Se ela souber disso, verdadeiramente, o poder que ela ativaria e poderia, muito possivelmente, alterar completamente a sua trajetória. Quantos de nós, secretamente, falamos assim, eu não tenho mais jeito? E quando você diz que não tem mais jeito, você não tem. E quando você diz, eu vou chegar lá, você chegará lá. Pode demorar, vai mais. O tempo não importa, ele está a nosso dispor. É o que nós mais temos. É o que mais temos. Essa pressa que a gente tem, eu preciso evoluir logo. Não sei por quê. Essa pressa. Aproveita, né? Eu acho que essa pressa é orgulho de quem chegar lá e falar assim, olha, eu cheguei primeiro, tá? Que vocês. Deve ser isso. Vamos! A vida pode ser boa agora. E não depende da vida para que ela seja melhor. Depende da gente. O olhar. Contemplar o céu, como ele disse. Contempla o céu. Contempla o céu, a gente... Apesar da fome. Apesar da fome. Pode significar olhar para as bênçãos. Olhar para as bênçãos. Para o copo meio cheio e não com o copo meio vazio. Não é ter um complexo de Poliana onde tudo está bem. Não. É enxergar que aquilo não está bem. Mas eu vou fazer melhorar. Que aquilo não está bem, não porque eu não mereço algo melhor, mas porque eu não construí algo melhor. Quantos de nós falam, poxa, eu gostaria de ter uma família equilibrada? Eu falei, ok, então construa e você terá. Simples assim. Seja o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor tudo, e você estará construindo, porque é da lei que cada um tenha, segundo as suas obras. Mas ao invés, ficamos lamentando que eu não tenho hoje. Não fez nada para ter. Não é para ter. E o fato de não ter estimula a que faça algo para que tenha amanhã. De fato, as leis da vida são muito simples. Lei da plantação e da colheita, lei do amor profundo e total, imortalidade,
e infinita capacidade de aprendizado que todos nós temos. Não precisamos de mais nada. Só de viver com um olhar melhor. Era isso. Vocês ficaram me devendo falar mais comigo. Fora o Carlos e o Charles, que eu não sei o que vai acontecer lá fora, não é? Se você sumir amanhã, a gente já sabe. Já sabemos. Acho que deve ter uma porta dos fundos, né, Cecília? Mas vai trazer dádiva para você. Vai trazer dádivas para mim. Porque se acontecer algo, era porque eu precisava. Hã? Ué. Então fica combinado. Se eu sair daqui e quebrar a perna ali, porque eu tropecei, não por causa do Charles, me lembrem, caso eu não me lembre, de agradecer. Ok? O culpado é o Charles, é você. Sem dúvida, eu que precisava. Gente, muito obrigado, Carlos. Obrigado pelo presente das músicas que quase tornaram a palestra desnecessária. Como sempre digo, né? Obrigado, gente. Obrigado, Cecília, pelo convite, que muito me honra, muito aquece o meu coração. Que a gente não tenha a menor dúvida que o Pai nos ampara. Nem precisamos pedir. Obrigado.